Fala, meus irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Eu vou esperar os irmãos entrar nessa live aí. Eu tenho uma palavra do céu para entregar para você ainda na tarde desse dia. Hoje é domingo, né? Amanhã é segunda-feira e praticamente resta apenas 2 dias para 2019 terminar, né? Para 2019 ir embora, né? Então, antes que esse ano termine, eu tenho algo do céu para entregar para você que está me assistindo através dessa live. Já marca alguém nos comentários da sua família, já marque alguém da sua parentela, já divulga a sua cidade aí nos comentários, tá bom? Vou esperar os irmãos entrar. Fala para mim de onde é a sua cidade, aonde é o seu bairro, de onde você mora, tá bom? Deus acabou de me dar uma mensagem do céu para entregar para você aqui nessa live de domingo. Olha que benção. Irmã Cida, Deus te abençoe. Um abraço. Paula, graça e paz, amém. Irmã Rafaela, paz do Senhor, amém. Irmã Simone, paz do Senhor, pastor Evandro, amém. Deus te abençoe. Os irmãos vão entrando, vai deixando o nome da tua cidade, tá bom? E vai marcando alguém da sua família. O ano não vai terminar do jeito que ele começou. Vocês viram o tema da live, né? Ele vai resolver o seu problema. Então eu vou esperar os irmãos entrar para mim divulgar para vocês o que o céu acabou de me entregar aqui dentro do quarto para entregar para vocês aqui, tá bom? Ao povo de Marília, Deus abençoe. Jardim Marajó, paz do Senhor, pastor irmã Renata, Deus abençoe. Grande abraço, Deus te abençoe. Paula, sou de Pinhalão, no Paraná. Olha que benção. Eu sou de Quatá. Paz, pastor JP Nascimento, cidade de Itapetininga. Irmã Viviane, pastor, sou de Ponta Porã. Olha os irmãos lá de Ponta Porã, na divisa de Pedro Juan Cabaleiro, não é isso? Irmão Reinaldo, glória a Deus. Os irmãos vai marcando a sua família nos comentários, para eles não perder a mensagem que o céu acabou de me entregar aqui dentro do quarto da minha casa. Eu tenho algo do céu para entregar para você antes que o ano de 2019 termine, tá bom? Tarumã, o povo de Tarumã. Irmão Marcos, paz do Senhor, irmão, amém. Irmã Leninha, de Baiti. O povo de Baiti. Povo de Baiti, fevereiro eu tô com vocês, hein? Irmã Pamela, de São José dos Campos. Irmão Alex, de Sertãozinho. Pastora Marta. Olha, o povo da pastora Marta, Deus abençoe. Irmão Leandro, a paz do Senhor, pastor, sou de Touros, Rio Grande do Norte. Olha que benção, o povo do Rio Grande do Norte tá com a gente aqui, hein? Os irmãos de Assis, irmã Maria, pela primeira vez na live. Seja bem-vinda, irmã Maria. Deus te abençoe, tá bom? Eu vou esperar os irmãos entrar aqui, marcar alguém da sua família nos comentários aqui. Já compartilha essa live com alguém, porque Deus me deu uma mensagem do céu para você nesse ano ainda de 2019. Não é nem para 2020, tá bom? É para 2019. Terminamos o ano agora. Terça-feira a gente já vai estar comemorando praticamente já a entrada de quarta-feira de 2020, não é verdade? Eu tenho algo do céu para entregar para você aqui nessa live. Deus abençoe, Sérgio. Isso, vai marcando o pessoal aí, tá bom? Vai marcando o pessoal aí. Vai comentando embaixo. Aos irmãos de Lucélia, Deus te abençoe, os irmãos lá de Lucélia. Irmã Priscila, de Campo Grande, Deus abençoe, irmã Priscila. Vou falar pro pastor daqui de Minas Gerais te ligar para pregar aqui. Amém, irmão Reinaldo, né? Reinaldo. Amém, irmão Reinaldo. Será um prazer, tá bom? Quem sabe 2020 a gente não chega aí, tá bom? Tanabi, é isso? Sou de Tanabi, São Paulo, interior de São Paulo. Os irmãos do interior tá com força aqui na live, hein? Irmãos, enquanto vocês estão comentando aí embaixo aí, o pessoal de Caraguatatuba, Igreja do Evangelho Quadrangular, que benção, Deus te abençoe. Eu estava aqui meditando aqui na Bíblia e eu estava conversando com Deus, né, acerca desse ano de 2020 que está chegando aí, não é verdade?
serão 365 dias, né? Onde a gente vai tentar recomeçar aquilo que a gente não conseguiu fazer nesse ano de 2019. E aí eu estava meditando na Bíblia e Deus acabou me dando algumas passagens bíblicas, né? E eu resolvi divulgar elas com vocês aqui através dessa live. No livro de Marcos, no capítulo 4, olha isso para você não perder. No livro de Marcos, capítulo 4 e o verso de número 35. A Bíblia diz que Jesus, ao terminar o seu sermão, olha isso, ao terminar o seu sermão, ele chegou nos discípulos dele e falou assim, ó, é necessário que a gente passe para o outro lado. Mas só que lá do outro lado havia uma cidade chamada Gadara. Olha isso, para você não perder o que eu vou falar aqui. Lá do outro lado havia uma cidade chamada Gadara. A cidade Gadara, no livro hebraico, ela significa Gader. Na linguagem portuguesa, ela significa barreira ou fronteira. E essa cidade ela ficava ao sudoeste, lá do Mar da Galileia. E Gadara não era uma cidade muito grande. Não era uma cidade muito grande. Era uma cidade um pouco pequena, poucos habitantes. E Jesus, quando ele tinha terminado o seu sermão, ele virou para Pedro, ele virou para João, ele virou para Tiago, ele virou para Natanael, ele virou para Judas. E ele disse assim, ó, arrume o barco, mexa na vela, porque a gente precisa ir para o outro lado. Mas só que lá do outro lado, a cidade essa que eu acabei de dizer para vocês aqui, Gadara, havia um rapaz que sobre ele tinha uma legiões de demônios. Se você vai ver que em Gadara não tinha muitos crentes. Pastor Evandro, por que você diz isso? Porque se Jesus olhou para os discípulos e disse para eles, é necessário que a gente vá para o outro lado. Se ele não fosse para o outro lado, o problema daquele gadareno, ele não teria sido resolvido. Porque se você olhar o texto do livro de Marcos 4 e 35, o nome de Jesus ele já era comentado nos 4 cantos da terra. Então Israel conhecia ele, Jerusalém conhecia ele, todas as cidades, Galileia, Judeia, sabia quem era ele. Mas só que havia algumas cidades ainda que ainda não tinha a presença deles na cidade, a presença de Jesus na cidade. Eles conheciam ele, mas ainda não tinha visto Jesus pessoalmente. Então Gadara era uma cidade que conhecia Jesus, sabia do poder de Jesus, ouvia falar dos milagres que aconteciam no culto de Jesus, mas ninguém ainda tiveram o privilégio de conhecer ele pessoalmente. Então, quando Jesus disse para os discípulos, arrume o barco, mexa na vela, porque é necessário que a gente vá para o outro lado. Mas só que lá em Gadara, como eu disse para vocês aqui no começo, não tinha um crente. Pastor, por que você diz isso, que lá não tinha um crente? Porque se tivesse, não teria necessidade de Jesus ir até Gadara colocar a mão sobre o gadareno. Porque se lá em Gadara tivesse um vaso cheio do poder de Deus, era só ele colocar a mão sobre a cabeça do gadareno e repreender no nome de Cristo e a legião ia sair do corpo do rapaz. Porque se o nome de Cristo já era comentado nos 4 cantos da terra, então o povo sabia que o nome dele era poderoso. Mas só que infelizmente em Gadara tinha um povo meio que covarde. Tinha um povo meio que com medo de chegar no gadareno, colocar a mão na cabeça dele e repreender no nome de Jesus, sai. Então eles não tinham aquele privilégio, aquela coragem de chegar nele. Então o desespero deles era, Jesus nunca vai entrar dentro de Gadara. Porque dentro de Gadara havia um rio, como eu disse para vocês, que ficava a sudoeste do Mar da Galileia. Então havia um rio muito grande, muito extenso. E naquela manhã, quando Jesus havia pregado de manhã, Jesus havia pregado de tarde, e naquela noite Jesus havia trazido uma mensagem muito tremenda, a parábola do semeador. Olha a mensagem dele, a parábola do semeador. Quando Jesus termina de pregar essa palavra, ele senta, Pedro pega o barco, arruma o barco no mar. Aí quando Jesus está sentado, Pedro, que era o cabeça mais doida, o cabeça mais doida dos 12,
Ele chegou em Jesus e falou assim: Jesus, eis que eu vejo nos seus olhos que o Senhor está cansado. Tiago olhou para Jesus e falou assim: mestre, por que o Senhor não descansa? Porque você pregou ontem de manhã, você pregou de tarde, você pregou de noite. A gente ainda fomos para uma vigília. Hoje, o Senhor pregou de manhã, o Senhor pregou de tarde, pregou de noite. Tem mais uma vigília de madrugada e eu vejo nos teus olhos que o Senhor está cansado. Sabe qual foi a palavra de Cristo para eles? Entra no barco, arrume a vela, porque é necessário que a gente vá para o outro lado. Mas só que já era tarde demais, já era de noite. E a gente sabe que andar numa avenida, né? Ou andar no meio de um mar, na escuridão da noite, é impossível, né? Porque a gente fica sem visão nenhuma na frente. Então, diante a palavra dos 12 para Cristo, disse eles: come um pão, se alimenta, descansa. Amanhã, quando o sol nascer, a gente entra no barco e a gente vai para o outro lado. Descansa, dorme, a gente arruma o vela, arruma o barco, a gente amanhã cedo entra no barco e a gente vai aonde o Senhor quer que vá. Mas só que a ordem de Cristo foi essa: entra dentro do barco, arrume a vela, porque a gente precisa ir para o outro lado. E lá do outro lado havia a cidade chamada Gadara, essa que eu acabei de citar para vocês aqui na live. Então lá em Gadara o povo estava desesperado. O desespero do povo era: a única solução do nosso problema não está perto, está do outro lado. E ele sabia que lá do outro lado havia uma cidade muito grande, porque o nome de Cristo estava sendo comentado lá do outro lado. Então na cabeça do povo de Gadara era: Jesus, ele nunca vai entrar dentro de Gadara. Esse demônio, ele vai nos atormentar 2019, ele vai nos atormentar em 2020, ele vai nos atormentar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ele vai nos atormentar até 2022, 2023. Esse era o pensamento do povo de Gadara. Olhe para cá para você não perder. Então, diante do pensamento de Gadara, dizendo eles que a única solução do problema deles estava lá do outro lado, mal sabia eles que Jesus já estava no barco de Pedro, arrumando a vela e pegando direção para a cidade de Gadara. Então, quando Jesus ele deu a ordem para os discípulos: arrume o barco, mexa na vela, porque a ordem de hoje é necessário que a gente passe para o outro lado. A gente sabe que quando Cristo ele deu a ordem para os discípulos, quem trabalha numa empresa sabe muito bem que quando um patrão ele chega te dando ordem, você não vai falar para ele: ah, deixa para mim daqui 1 hora, deixa para aqui daqui 2 horas, eu ainda estou no horário de almoço, eu estou voltando do horário do almoço, deixa para fazer isso amanhã. Se a gente for levantar a voz para o nosso superior, sendo que ele está dizendo assim, ó: arrume essa caixa, vai pegar meu carro, vai mexer ali vai mexer ali no balcão. Você não vai virar para o seu superior e vai falar assim: olha, deixa para amanhã, deixa para depois. A gente não vai fazer isso. Então, quando os discípulos ouviram Jesus dizendo: a ordem é essa, entra no barco que a gente precisa passar para o outro lado. Posso falar um negócio aqui para você se alegrar? Jesus nunca vai resolver um problema de 2020 o que ele já pode resolver na tua casa esse ano de 2019. Você não entendeu não? Vou dizer de novo. Jesus, ele nunca vai resolver um problema da tua casa em janeiro o que ele já pode fazer agora em dezembro. Então descansa. Se na sua cabeça você está achando que ele vai resolver o problema familiar, o problema financeiro, o problema sentimental ou o problema espiritual em janeiro de 2020, descansa. Ele já está entrando no barco porque a palavra dele é uma só. É necessário que eu entre na sua casa hoje, não é amanhã não. É necessário que eu resolva o problema da tua família hoje, não é em 2020 não. Então a ordem de Cristo hoje para sua casa é essa:
Aquilo que era para fazer amanhã, ele já está resolvendo hoje. Eu vou falar um negócio aqui que vai te alegrar muito nessa live. O povo de Gadara estava que nem você que está me vendo agora. O povo de Gadara estava que nem você que está me assistindo nessa live agora. Sabe qual era a cabeça de Gadara? Jesus, ele nunca vai entrar dentro de casa. Jesus, ele nunca vai visitar minha família. Jesus, ele nunca vai resolver o problema do que está acontecendo aqui dentro da nossa cidade. Eu vou falar um negócio que vai te alegrar aí agora, sentado nesse sofá. Aquilo que eles achavam que estava lá do outro lado, o barco de Cristo já estava entrando dentro da cidade. Oh, glória! Vou falar de novo. Aquilo que eles achavam que estava lá do outro lado, o barco do Nazareno já estava chegando dentro de Gadara. Eu vou falar aqui um negócio que vai te alegrar. Aquilo que você acha que está longe, já está batendo palma na porta da sua casa. Aquilo que você acha que está lá em janeiro, ele já está chegando na porta da sua casa batendo palma para você abrir para ele entrar. Então descansa. Se você achou que esse problema da tua família será resolvido assim que janeiro entrar, é aí que você pensa, aí que você se engana. Dezembro não terminou ainda. Terça-feira é o encerramento do ano de 2019. E a palavra de Cristo para você hoje é essa. O ano, ele não terminou. Aquilo que você acha que está lá do outro lado, ele já está dentro do barco dele, indo em direção à sua casa. Então descansa. Esse casamento que está quase terminando, esse ministério que está caído, essa família que está quebrada, esse filho que não te respeita mais. Você ora, você chora, você clama, você grita. Tem gente aqui que está me vendo aqui que passou pelo processo da depressão. Tem gente aqui me assistindo aqui nessa live que está passando pelo processo de crise, achando que 2020 vai ser pior do que 2019. Tem gente aqui que carrega a luta desde janeiro. Tem gente aqui que carrega a luta desde fevereiro. Nós estamos no mês de dezembro. Terça-feira é o último dia do ano de 2019. E a palavra desse homem de Deus para você nessa live é essa. O ano, ele não terminou ainda. Ele vai resolver o seu problema. Você está que nem o povo de Gadara, fazendo inúmeras perguntas. Será se Jesus vai entrar em casa? Será se Jesus vai visitar minha casa? Será se Jesus vai resolver o meu problema? Será se Jesus vai resolver o problema da minha família? Será se Jesus vai resolver o problema da porta que está fechada? Será se Jesus ele vai abrir a porta que está trancada? Será se Jesus ele vai resolver o problema dos meus filhos? Descansa. Olha a palavra que Deus tem para você aqui hoje. Descansa. Enquanto Gadara estava preocupada que o barco de Cristo estava lá do outro lado, Pedro já estava arrumando a vela, Jesus já estava dormindo, descansando, porque ele já estava chegando na casa do povo de Gadara. Então aquele problema que o povo de Gadara estava enfrentando, acerca da legião que estava no garoto, o que eles achavam que estava longe, já estava próximo da casa deles. Olha que felicidade que eu vou trazer para você, olha que palavra que eu tenho para você aqui. Livro de Lucas, capítulo 8, e o verso de número 43. Livro de Lucas, capítulo 8, e o verso de número 43. Diz a história sobre a vida de uma moça que carregou um problema de hemorragia há 12 anos. E ela era da mesma igreja de Jairo. Jairo, ele era chefe da sinagoga. Jairo, ele era juiz. Jairo, ele era uma pessoa financeiramente boa. Jairo, ele era amigo de médico. Jairo, ele era amigo de prefeito. Jairo, ele era amigo de deputado. Jairo, ele era amigo de pessoas grandes financeiramente. Mas só que a Bíblia diz que Jairo, ele vai passar por uma tragédia. A filha de Jairo, a sua única filha de 12 anos, ela está doente em cima de uma cama. E aonde Jairo morava, na cidade de Israel, Israel fazia divisa com o Egito. Olha isso para você não perder. Israel fazia divisa com o Egito. E o Egito, naquela época, era a capital da medicina. Olha isso. O Egito, naquela época, era a capital da medicina. Então, naquela época, o Egito tinha os melhores médicos. Naquela época, o Egito tinha os melhores medicamentos.
Então, pelo grau financeiro que Jairo possuía, ele deixa a sua filha doente na cama, ele sobe em cima de um cavalo, a mulher dele olha para ele e diz assim: Jairo, aonde é que você vai? Sabe para onde ele foi? Você pode até dizer, ele foi lá no Egito, atrás do melhor médico para resolver o problema da enfermidade da sua filha de 12 anos. Você errou. Jairo, quando subiu em cima do cavalo, a sua esposa olhou para ele e falou assim: Jairo, aonde é que você vai? Ele disse: eu vou atrás desse tal do Nazareno. Porque alguém chegou no ouvido de Jairo e falou: Jairo, eu conheço alguém que paralíticos no culto dele anda. Eu conheço alguém que cegos no culto dele enxerga. Eu conheço alguém que mudos no culto dele saem falando, surdos saem ouvindo. Eu fiquei sabendo que no culto dele os mortos voltam a ter vida. Alguém chegou no ouvido de Jairo e falou assim: Jairo, eu conheço alguém que no culto dele os pecados eles são perdoados. Se você olhar a história de Jairo em Israel, você vai ver que a vida financeira de Jairo não era pequena. Era uma vida financeira muito grande. Ele era um homem muito rico. Então, quando ele sobe em cima do cavalo, poderia ele, olha isso, poderia ele ter ido lá para o Egito, atrás do amigo dele que trabalhava na área da medicina. Jairo poderia ter ido atrás de um hospital lá no Egito, atrás da melhor medicação para sua menina de 12 anos. Mas só que a história diz que ele sobe em cima do cavalo, oh glória, e ele vai atrás do Jesus, o tal do Nazareno que ele ouviu falar. Então, quando ele chega perto de Cristo, tá todo mundo ouvindo Jesus pregar. E quando Jesus termina o seu sermão, Jairo ele se aproxima do Nazareno. O Cristo Nazareno conversa com Jairo, ouve o que Jairo tem para dizer para ele. E quando Jesus ele conversa com Jairo, ele dialoga com Jairo, Jairo olha para Cristo e diz assim: olha, Nazareno, eu ouvi falar pelo meu ouvido que nos seus cultos milagres acontecem. E eu tenho uma filha de 12 anos que está doente. Quando Jairo disse isso para o Nazareno, alguém colocou a mão no ombro de Jairo e falou assim: ô Jairo, ele, calma aí que eu estou conversando com ele. Ô Jairo, calma aí que eu estou falando com ele. Ô Jairo, ele que foi? A sua filha está morta. Alguém trouxe a notícia lá da casa dele para Jairo, aonde ele estava com Cristo. E disse para ele assim: ô Jairo, a sua filha de 12 anos acabou de morrer. Você imaginou receber uma notícia como essa? Eu acredito que ninguém ficaria feliz, né? Na verdade, ninguém ficaria alegre. A notícia que veio sobre o ouvido de Jairo foi essa: a sua filha acabou de morrer. Jairo, ele poderia ter se desesperado naquela hora. Jairo, ele poderia ter corrido para a casa dele e preparado o funeral. Ele poderia ter corrido para a casa dele para preparar o velório, porque a casa dele, os parentes estão lá, a esposa está lá chorando, a família está chorando, a vizinhança está chorando. Mas só que Jairo, em vez de voltar para a casa dele, a Bíblia diz que ele para conversar com Nazareno. Eu imagino Jesus olhando para Jairo e dizendo assim: o que você quer comigo, Jairo? Ele: Jesus, a minha filha está doente, mas só que acabaram de dizer para mim que a minha filha está morta. Sabe o que Jesus disse para ele? Jairo, a sua filha não morreu. Olha isso. A sua filha não morreu. Ele: mas como assim, Jesus? Sendo que a notícia que trouxeram para mim agora foi que a minha filha, ela está morta. O Senhor acho que não ouviu não. Acabaram de trazer uma notícia para mim aqui dentro. A minha filha acabou de morrer. Eu poderia ter ido correndo lá para casa, mas só que eu resolvi conversar com o Senhor. Já que o Senhor, os seus cultos acontecem sinais, eu queria saber o que é que vai acontecer agora. Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, a sua filha não morreu não. Ele: Jesus, a minha filha morreu. Ele falou: não morreu não. Ele: mas por que o Senhor está dizendo que a minha filha não morreu? Aí Jesus olha para Jairo e falou assim: Jairo, sabe por que a sua filha não morreu? É porque hoje eu vou entrar dentro da sua casa. Olha que glória. É porque hoje eu vou entrar dentro da sua casa. Então descansa. Esse velório acaba hoje. Vou dizer de novo. Esse problema
ele vai ser resolvido hoje. O desespero de Jairo foi tão grande que ele disse: Jesus, a minha filha está morta. Jesus acalmou o coração dele e disse assim: Jairo, hoje eu vou entrar dentro da sua casa. Quem conhece a história do livro de Lucas sabe que quando Jesus entra dentro da casa de Jairo, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Porque o desespero dele era: a minha filha morreu, a minha casa não tem mais alegria, a minha família não tem mais felicidade no coração, mas só que a palavra do Nazareno foi essa: hoje eu vou entrar dentro da sua casa. Então descansa. Vou falar o que eu falei no começo do vídeo. O ano de 2019, ele não terminou ainda. Ainda terça-feira, Jesus, ele vai entrar dentro da sua casa. Descansa, mulher. Descansa, filho. Descansa, família. Eu sei que diante dessa live que você está me vendo aqui, há um desespero no seu coração. Há um desespero na sua cabeça, querendo entender o porquê dessa crise nesse ano de 2019, o porquê dessa prova nesse ano de 2019. Eu vou falar um negócio para você. Jesus, ele trabalha no silêncio. Você já ouviu falar nessa palavra? Jesus, ele gosta de trabalhar no silêncio. Se tudo está em silêncio, é porque ele está trabalhando em algo muito grande para terça-feira agora, encerramento do ano de 2019. Eu vou trazer uma palavra rápida aqui para nós encerrar, que se encontra lá no livro de João, João capítulo 4 e o verso de número 4. A Bíblia diz que era necessário Jesus entrar dentro de Samaria. Quem conhece o livro de João capítulo 4 e o verso de número 4 sabe muito bem que os judeus naquela época, eles não gostavam muito de Samaria. Então, para chegar na Galileia ou para chegar na Judéia, havia dois caminhos. Olha isso, havia dois caminhos. O caminho do mar e o caminho do monte. O monte era no alto e o mar era por baixo. Mas só que os judeus, eles nunca entravam pelo meio. Certo é que pelo meio, para chegar na Galileia, era mais rápido. Então os judeus nunca passavam pelo meio. Ele sempre ia por cima ou por baixo. Jesus, quando estava indo para Galileia, saindo lá da Judéia, a Bíblia diz que foi necessário ele entrar dentro de Samaria. E quem conhece a história sabe que lá em Samaria havia uma moça que deixava as mulheres pegar água no poço de Jacó. Quando as mulheres entravam dentro de casa, ela retornava para o poço para pegar água. Aí o Pedro, Tiago, João, os discípulos olhou para Jesus e falou: Jesus, vamos pelo Monte Tabor? Vamos pelo mar de baixo? Jesus olhou para eles e falou assim: não, é necessário a gente entrar em Samaria. Por que Jesus falou para os discípulos? É necessário entrar dentro de Samaria. Por mais que os discípulos odiavam passar por Samaria, pela aquela briga que os judeus tinham com os samaritanos. A cultura deles era diferente, a roupa deles era diferente. Mas só que Jesus é diferente. Vou falar o que eu falei no começo do vídeo. Quando Jesus quer resolver um problema, ele jamais vai deixar para resolver amanhã o que ele pode fazer hoje. Você entendeu o que eu disse aqui? O que Jesus vai resolver hoje, ele jamais vai deixar para fazer amanhã o que ele já pode fazer hoje. Vou falar algo aqui do céu para você que está me vendo nessa live. Terça-feira, escuta o que esse homem de Deus, esse profeta tem para você aqui nessa live. Terça-feira será o dia em que o céu vai decretar a sua vitória. Descansa. Ele está resolvendo o problema, ele está resolvendo o problema e ele está resolvendo o problema. Se 2019, de janeiro até agora não deu certo, acalme o seu coração. A palavra que o céu me deu aqui dentro desse quarto foi essa. O ano de 2019, ele não terminou ainda. Até terça-feira, escuta o que eu vou dizer, até terça-feira, grandes coisas o Senhor fará dentro da sua casa. Enquanto o povo de Gadara estava preocupado, achando que o Nazareno não estava chegando, o que eles achavam que estava longe, o barco de Cristo já estava chegando na porta da casa deles.
Enquanto Jairo estava preocupado com a filha morta, Jesus deu a ordem dizendo: hoje eu vou entrar dentro da sua casa. Enquanto Samaria não tinha recebido a presença do Nazareno, a ordem de Cristo foi essa: hoje eu vou entrar na contramão e vou resolver o problema do que você está passando. Descansa, que essa palavra entre e penetre dentro do seu coração. Terça-feira, escuta que eu vou falar, terça-feira ainda será o dia em que o céu vai marcar uma grande vitória dentro da sua casa. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe seu pastor, Deus abençoe a sua pastora, Deus abençoe o seu ministério. Que 2020 você possa estar no altar da sua igreja, você possa estar na sala da tua casa contando a bênção que Deus entregou na sua mão nessa terça-feira. Que Deus te abençoe, gente. Pega o vídeo, compartilha ele, marque alguém nos comentários. Terça-feira é o último dia do ano em que o céu vai parar o barco do Nazareno na porta da sua casa. Deus te abençoe, um beijo no coração, que Deus abençoe sua casa, que 2020 venha ser o ano para você contar o testemunho na sua igreja e lá na sua casa. Deus te abençoe, gente, um forte abraço. Marque alguém no comentário, compartilhe essa palavra. Alguém da sua casa precisa saber que o barco do Nazareno já está chegando na porta da sua casa. Deus te abençoe, gente. Um forte abraço e um grande beijo no seu coração. Deus te abençoe.